a partir dos 40 anos de idade, praticamente 100% da população tem uma gastrite atrófica. Eles têm uma diminuição da produção do ácido clorídrico. Por isso que causa azia. Porque quando você tem uma diminuição na produção do ácido clorídrico no estômago, a funcionalidade do estômago não está bem. Então, há um refluxo. Digestão de proteínas e absorção de aminoácidos são cruciais para um estado de nutrição proteico ótimo. Então você vai escutar a frase do Laí Ribeiro. Tem uma frase, vê se você gosta. Comer, não beba. Quando beber, não coma. Não tome água na refeição. Refeição, o cara lá na era paleolítica, ele não estava comendo a carne do leão e corria lá no rio para tomar um golinho d'água. E voltava para comer a carne do leão. E voltava lá no rio para tomar um golinho d'água. Ele não fazia isso não. Quando ele estava comendo, ele estava comendo. Quando ele estava bebendo, ele estava bebendo. Se eu tomo líquido quando eu estou comendo, eu digiro eu diluo o meu ácido clorídrico. A minha digestão fica mais difícil. Eu tenho preguiça depois do almoço. Porque agora eu levo 3, 4, 5, 6 horas para digerir aquela porcaria. Se eu não tomar nada, todo o meu suco gástrico está concentrado para digerir o alimento. A hora de almoçar não é hora de tomar suco, não é hora de tomar água, não é hora de tomar nada, é hora de comer. Quando você estiver comendo, coma. Quando você estiver beber, beba. Espera meia hora, 40 minutos para beber a água que você quer beber. Não tome a água junto com a comida. Isso foi um aprendizado errado. Principalmente se você tem mais de 40 anos de idade. Você está agravando o seu problema. Mais difícil vai ficar digerir. Você vai perder muita coisa boa porque você não conseguiu digerir. Quando comer, não beba. Quando beber, não coma. Essa é a regra para os 40. Quer ter saúde? Quando comer, não beba. Quando beber, não coma. Elimine aquele suco na hora. Elimine aquela água. Aquilo ali não é hora de você tomar água, não. Aquela água vai diluir o seu ácido clorídrico, vai prejudicar a sua digestão. Sócrates dizia, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter é ter saúde. O nosso foco aqui não é especificamente em nenhuma doença, o nosso foco aqui é em prevenção da saúde. E para prevenir essa saúde, nós temos que, alguma coisa importante que nós temos que estudar é a água. Porque a água, além de ser
o mais abundante substância no corpo, o nosso corpo em torno de 70%, na média, é feito de água, a água não é só um hidratante, como se pensava. A água também faz hidrólise. E como ela faz hidrólise, hoje ela separa as coisas, ela deixou de ser só um hidratante e passou a ser um nutriente. Então, nós podemos dizer que é o mais abundante nutriente existente no corpo humano. Portanto, na faculdade de medicina, devia ser a primeira aula, já que é o mais importante, mais abundante nutriente no corpo. É a primeira aula que devia ter sobre água. Pois é, mas não é o que ocorre. O médico estuda 6 anos e ele não tem, pelo menos eu não tive, nenhuma aula sobre água. Absolutamente zero. Então o médico entra e sai ignorante com relação à água. E aí cria toda essa polêmica, porque nunca deram valor, por que agora alguém vem falar que pode resolver? Eu gostaria de citar um autor falecido, infelizmente, foi a maior autoridade que o mundo já teve em água. O nome dele era Mu Shik John. Mu Shik John, Dr. Mu Shik John, ele era da Coreia do Sul e ele escreveu inúmeros trabalhos, mais de 300 trabalhos sobre água. Você tem uma ideia. Publicados, trabalhos científicos. E ele escreveu um livro sobre água hexagonal, que nós vamos discutir nessa apresentação aqui, mostrando a importância da estrutura da água hexagonal na saúde. E no livro dele, que eu tenho, ele tem 25 páginas só de referências bibliográficas, referências científicas. São 272 referências científicas, todas com o nome dele. Ou seja, eu nunca vi isso. Um livro onde tem 25 páginas de referência sobre água, e essas 25 páginas compondo 272 referências científicas sobre água, e todos os trabalhos têm um nome dele. Ou ele é o primeiro autor, ou ele é o segundo, ou ele é o último, mas o fato é que as 272 referências são dele. Então, um indivíduo que publicou mais de 300 artigos científicos sobre água e dedicou 40 anos da vida dele sobre a água, ele deve saber o que ele está falando, né? Não pode se comparar a um engenheiro da Sabesp que distribui água, que quer entender de água e fala que isso não existe. Então, vai procurar. No mundo científico, você vai ver. Tenha vontade. Tem, inclusive, o Dr. Peter Agre, ele ganhou prêmio Nobel de Química porque ele descobriu as aquaporinas. O que é a aquaporina? Ele descobriu que a célula tem, do mesmo jeito que tem um canal para o sódio, tem um canal para o potássio, tem um canal para o cálcio, tem um canal para o magnésio, ele tem um canal específico só para entrar e sair água. Esse canal específico chama-se aquaporinas. E eu quero citar um médico nessa história. É o Dr. Batman Gelid. O Dr. Batman Gelid nasceu no Irã, fez o ginásio colegial na Escócia, estudou medicina na Inglaterra e voltou para o Irã. E ele foi, infelizmente, condenado a 31 meses de prisão por questões políticas, ideológicas. E ele terminou na prisão. O médico terminou preso por questões ideológicas. E lá na prisão, tinha mais de 3.000 prisioneiros, ele era o único médico, então foi dado o cargo a ele de cuidar dos prisioneiros. Só que não tinha remédio nenhum, absolutamente nada. A única coisa que ele dispunha era de água e sal. Ele então começou a dar água e sal para esses pacientes, e ele começou a curar doenças com água e sal. A ponto de, quando terminou a sua prisão, o tempo de prisão dele de 31 meses, ele fez uma solicitação à diretoria da penitenciária que ele gostaria e pedia permissão para ficar preso mais 4 meses, porque ele estava fazendo uma série de trabalhos sobre água e ele não queria interromper a pesquisa. Olha que coisa. O indivíduo está preso por questões ideológicas, cumpre o seu tempo na prisão e pede autorização para continuar preso, porque ele estava terminando trabalho sobre água. E esse indivíduo, então, escreve 6 livros sobre água, eu tenho 3 ou 4 deles, e ele, então, sai de lá, muda para os Estados Unidos e dedica o resto da vida dele
a falar de água. Então eu citei para vocês até agora o Mutchik John, que escreveu um livro sobre água com 272 referências, em todas elas tem o nome dele. Eu falei para vocês sobre o Peter Agre, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2003 pelas aquaporinas. E agora eu cito para você o Dr. Blatman Gilead, que dedicou a vida dele a descobrir coisas com água. Então, se nós olharmos esse pessoal e o que eles vêm fazendo, a gente pode ter uma noção do que a água pode fazer por nós. O Dr. Blatman Gilead, ele descobriu 4 pressupostos errados. O pressuposto da boca seca, do que a água é só solvente, de que quando você está desidratado você tem sede, e que você pode substituir a água por outros fluidos. Primeiro, boca seca. Pensava-se erradamente que quando você estava com sede, você estava desidratado, você tinha sede, o que não é verdade. Muita gente está desidratada, aliás, 40% dos brasileiros estão desidratados, constantemente, 24 horas por dia, e eles estão desidratados e não sentem sede. Tem gente que não sente sede. E quanto mais velho você vai ficando, menos sede você vai sentindo. Então, se você esperar ter uma boca seca para beber água, você já está desidratado. Segundo, que a água é apenas um solvente. Não é verdade. A água produz hidrólise, portanto, é um nutriente. Terceiro, que eu preciso ter sede para tomar água. Não acontece também. Do mesmo jeito da boca seca, a sede vai passando, vai perdendo com a idade. E quarto, você não pode substituir nem por chá, nem por refrigerante, nem por um suco de frutas. Nada substitui água. Nós precisamos tomar água. Então, esses 4 pressupostos são muito importantes, porque quando ocorre uma desidratação, ela começa de dentro para fora. O que quer dizer isso? 66% da desidratação ocorre dentro da célula, 26% ocorre no intestino e só 8% no sangue. Por quê? Porque o sangue tem que circular, o sangue é protegido. Então, a desidratação ocorre na área mais importante, que é dentro da célula. Então, você nem percebe isso, porque é intracelular. E isso pode causar enjoo matinal, isso pode causar angina, fibromialgia. Então, tem estudos lindos. Tem um estudo feito pelo Dr. Chan, C-H-N, com adventistas. Ele pegou um grupo de adventistas e ele estudou esses adventistas e ele comparou aqueles que tomavam até 2 copos de água por dia, que é a média. Quantos copos de água você toma por dia? A maioria toma 2. Pois bem, ele comparou esses 2 com aqueles que tomavam 3 ou 4, ou aqueles que tomavam 5 ou mais de 5. E ele mostrou que quem tomava 5 ou mais de 5 copos d'água, comparado com quem tomava 2 copos ou menos, a diminuição no risco de infarto do miocárdio foi de 52%. 52% na diminuição do risco. Isso em mais de 20 anos de estudo. Olha que coisa interessante. Eu não conheço nenhum remédio, nenhum medicamento, nenhuma droga, nenhum procedimento que tenha esse resultado. Uma redução em 52% no risco de morrer, de ter doença coronária, tomando 5 copos de água por dia.